Olá, seja bem-vindo à parte 2 deste conteúdo sobre Memory Leaks no Android. Se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo, eu recomendo que você faça isso agora. O link está na descrição deste vídeo e também está aparecendo aí no card para você. É importante que você assista esse vídeo primeiro, porque lá eu explico o conceito de Memory Leak no Android e como que ele é causado de forma conceitual. Então vai lá, dá uma olhada naquele vídeo e depois você volta aqui para essa segunda parte. E aqui eu já estou com o Android Studio aberto e nós vamos agora causar alguns memory leaks aqui na prática para a gente poder ver isso acontecendo. Depois nós iremos adicionar a biblioteca Leak Canary. Eu vou dar uma breve introdução sobre essa biblioteca e nós vamos ver a biblioteca trabalhando aqui para a gente. A biblioteca vai nos informar quando um problema de memory leak acontecer. Então vamos lá. Eu já tenho aqui um projeto Android criado para fins ilustrativos. Talvez os exemplos que eu vou dar aqui você vai ver pela primeira vez. Às vezes você nunca chegou a fazer esse tipo de implementação no seu projeto. Às vezes até não faz muito sentido, porque aqui com Kotlin ficou muito mais difícil introduzir problemas de memory leaks aqui no Android, justamente por causa das novas funcionalidades, da forma que o Kotlin gera o bytecode. Então, aqui com Kotlin é um pouquinho mais difícil de causar memory leak. Até mesmo na hora de eu criar esse tutorial, criar esse vídeo, foi difícil até para mim introduzir esses problemas aqui de memory leak. Então, talvez algum exemplo que você vai ver aqui, talvez não faça sentido de fato. Mas eu quero te mostrar que esse tipo de problema pode acontecer e com base nos exemplos que aqui estão, né, com relação a singleton, com relação a tasks em background, com relação aqui ao componente de navegação, você vai conseguir perceber isso e evitar esse tipo de implementação no seu projeto. Então a ideia do vídeo é te mostrar aqui que existe esse problema no Android e que se você não tomar cuidado com a implementação, você vai estar causando um problema aí no seu projeto. E o mais interessante disso é que você insere um problema de memory leak no seu projeto às vezes vai para a loja, o usuário baixa o seu aplicativo, ele vai usar seu aplicativo e talvez ele nem perceba que um problema está acontecendo, ok? Mas chega uma hora que seu aplicativo vai estourar na mão de um usuário ou de outro e aí que o problema começa e às vezes você não sabe identificar de onde que veio esse problema. Então, vamos lá, sem delongas, vamos aqui avançar para o nosso projeto. Primeiramente, eu vou passar por este problema aqui de memory leak com relação ao componente de navegação. Depois nós iremos adicionar a lib do Leak Canary. Depois nós vamos passar por esses outros dois problemas aqui com a biblioteca instalada aqui no nosso aplicativo para a gente poder receber os alertas aí de problemas. E o primeiro problema que eu tenho de memory leak aqui é com relação ao componente de navegação. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou pegando a referência do meu Nav Controller, isso aqui é possível por causa do componente de navegação, ele já nos dá essa função aqui, onde nós podemos chamar a partir de um fragmento, por exemplo, e aqui para facilitar a minha vida, eu pensei numa solução em que, em vez da minha view, do meu fragmento, ficar navegando, né, chamar o NavController e chamar a função navigate desse NavController, eu quero passar essa responsabilidade para o meu ViewModel, já que é o meu ViewModel que vai trabalhar com toda a parte da lógica, fazer todas as chamadas às APIs, receber as respostas, fazer alguma lógica, e a partir deste momento eu queria que o meu ViewModel não delegasse para a view através de um LiveData para que a view pudesse navegar para uma outra tela. Então, numa solução aqui que eu pensei, por que não passar o NavController para o meu ViewModel e o meu ViewModel faz todo esse trabalho. Então, pensando nisso, eu passei aqui a instância do meu NavController aqui para o meu ViewModel principal. E aparentemente não tem nenhum problema com o nosso código. Se eu abrir aqui todos os imports que eu tenho, nós temos aqui as bibliotecas do Android X. Nós não temos nenhum pacote aqui referenciando o Android, porque aí eu teria um problema aparente, porque esse pacote Android ele carrega coisas do framework do Android, como contexto, views, etc. Então, isso a gente tem que evitar aqui no nosso ViewModel. O ViewModel ele tem que ser independente da nossa view, fragmento, activity, contexto, etc. Então, aparentemente aqui eu não estou introduzindo nenhum problema aqui, eu vou conseguir testar esse meu ViewModel normalmente. Então, uma solução bacana que eu encontrei, tenho aqui meu NavController, tem uma função aqui de onNavigate, tá? Né? Apenas para exemplo. Então, imagine que meu ViewModel ele faz aqui uma chamada, uma API, recebe o retorno, eu faço uma lógica e com base nessa lógica eu quero navegar para uma próxima tela. Muito fácil, eu tenho a referência do meu NavController, eu apenas chamo o .navigate. Tanto que se eu clicar aqui no botão, né, de navegar aqui no meu aplicativo,
veja que tudo funciona normalmente. Só que o problema acontece a partir do momento em que minha view, a minha activity, ela é destruída e recriada novamente. E nós já sabemos que isso pode acontecer com muita frequência aqui no mundo do Android. Isso porque o usuário ele pode rotacionar o telefone dele da orientação retrato para vertical, ou então se o meu aplicativo estiver em background, né, na lista de aplicativos recentes, né, e eu estiver fazendo uma outra coisa aqui no meu telefone, e depois de um tempo o sistema operacional decidir matar a minha aplicação, o processo dela em background, quando eu voltar na minha aplicação, o que vai acontecer é que a minha activity ela vai ser recriada novamente. E quando acontece isso, nós temos um problema aqui da forma que eu fiz essa implementação. Isso por quê? Aonde que está o problema? O problema está porque no fundo, o Navi Controller traz junto dele uma referência para a Activity, porque a Activity é o controlador da nossa navegação. Como a Activity controla a navegação com relação ao Navi Controller, com relação ao grafo de navegação, o Navi Controller ele traz com ele, não é aparente aqui, a gente não consegue perceber isso daqui, mas ele traz com ele a referência da Activity, na qual tem declarado lá no XML da Activity aquele Navi Host Fragment, ok? Então, sabendo disso, eu vou agora rotacionar a tela aqui do telefone e vamos ver o que vai acontecer. Rotacionei a tela do telefone e aparentemente nada, né? O aplicativo continuou funcionando normalmente. Eu vou rotacionar novamente aqui. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui para a orientação correta. Ok, voltou. Uai, que estranho, o aplicativo ele continuou funcionando. E cadê o problema de memory leak? Por que não aconteceu aqui o vazamento e meu aplicativo fechou? Calma, o problema aconteceu, ele não é visível aqui para nós, só que lá na memória do nosso dispositivo está tendo já um conflito entre o Garbage Collector e as referências das activities que foram destruídas, que estão lá naquela parte da memória RIP. Isso porque, quando eu rotacionei aqui meu telefone, a minha activity principal ela foi destruída. E depois que o meu telefone ficou na outra orientação, a minha activity foi recriada, ok? Ela foi criada novamente pelo sistema operacional. E se vocês lembrarem da parte conceitual, quando isso acontece, a instância da nossa activity ela vai ficar no heap e a referência para essa activity ela vai sair da pilha. Só que aqui isso não está acontecendo, justamente porque o nosso ViewModel está guardando a referência daquela activity, ok? Então, toda vez que eu rotaciono o telefone aqui, ele vai fazer esse mesmo processo, ele vai recriar a nossa activity, e a activity que ele destruiu, o sistema operacional não conhece mais aquela activity, mas a referência dela continua lá na pilha, e com isso o Garbage Collector não vai conseguir limpar esse objeto do heap. E vai chegar um ponto aqui que se eu ficar fazendo isso por vários e vários minutos ou horas, não sei, depende da quantidade de memória que eu tenho nesse dispositivo, vai chegar uma hora que eu vou receber aqui uma exceção. E é claro que o usuário não vai ficar fazendo isso no dispositivo dele, né, a todo momento. Isso aqui é um exemplo hipotético, mas isso pode acontecer aí com o passar do tempo e dependendo da quantidade de recursos que o seu usuário tem, conforme o telefone que ele está utilizando. Então, Douglas, como que eu faço para saber que um problema aconteceu se aqui o Android Studio não me avisou se o aplicativo continuou funcionando? É para isso, então, que existe a biblioteca chamada Leak Canary. Ela vai nos avisar automaticamente assim que acontecer um problema de memory leak. Então, vamos lá no site do Leak Canary, vamos conhecer rapidamente a biblioteca, importá-la aqui para o nosso projeto e a partir daí, então, vamos ver ela nos ajudando com relação aos memory leaks. Então vamos lá no site da biblioteca. Show de bola, estou aqui no site do Leak Canary. Você pode acessar aí o site digitando aí no seu navegador square.github.io/leakcanary. É uma biblioteca muito confiável, justamente porque ela é da Square. A gente sabe que a Square é uma empresa muito importante aí no mundo do desenvolvimento Android, porque ela constrói várias bibliotecas e tem muita gente compromissada, importante por trás dessa empresa que contribui muito para a comunidade aí. Então, podem confiar nessa biblioteca que ela é mantida, ela foi atualizada recentemente para a versão 2.6. Então, o que é a biblioteca Leak Canary? Muito simples, com apenas uma linha aqui, a gente consegue entender o que é essa biblioteca. Então, o que fala é que essa é uma biblioteca para detecção de memory leaks no Android. Simplesmente isso, é esse o objetivo dessa biblioteca. E aqui nós temos um screenshot
mostrando como que a interface dessa biblioteca é basicamente um aplicativo que é instalado no nosso dispositivo assim que a gente coloca a dependência dela no nosso projeto. E aqui nós temos acesso a todos os relatórios, todos os memory leaks que foram causados, e clicando aqui em cada um desses relatórios nós temos mais detalhes aí sobre este problema, e nós vamos aprender a como analisar esse problema aqui. É muito simples, mas a gente vai deixar para fazer isso no nosso projeto. Então eu recomendo que você, depois deste vídeo, dê uma lida com muita calma aqui na documentação da biblioteca, para você ficar por dentro de tudo que ela faz. Eu não vou passar aqui por todas as funcionalidades dela, por todos os recursos que ela nos oferece, mas eu vou mostrar aqui essa parte mais básica, como que ela detecta um memory leak e como a gente dá uma olhada aqui no relatório do problema. Então, nós vamos acessar aqui o Getting Started. E aqui no Getting Started a gente vai baixar aqui essa dependência para o nosso projeto. Então, você vai copiar apenas uma linha de código, que é essa linha aqui, Debug Implementation. É importante que você utilize a palavra debug antes do implementation, porque nós queremos que essa biblioteca ela funcione apenas no nosso build de debug. Eu não quero que o meu usuário fique vendo lá notificações, né? Até porque nós não podemos deixar que um problema chegue na mão do nosso usuário. Nós temos que detectar esse problema aqui em tempo de debug, no nosso build de debug. Então eu já copiei aqui e vou levar isso para o nosso projeto, depois você dá uma olhada aqui. Mas basicamente aqui ela detecta memory leak em instâncias de Activity, Fragmento, View e ViewModel, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso projeto. Então aqui no nosso projeto eu vou abrir aqui o nosso Gradle do módulo da nossa aplicação. Eu já tenho aqui comentado, eu vou só descomentar aqui e vou mandar sincronizar. Então é isso, muito simples, não precisamos fazer mais nada no nosso projeto para que a biblioteca funcione. E agora vamos fazer o seguinte, eu vou apenas executar o nosso projeto novamente. Deixa eu voltar aqui o nosso código para o main. Deixa eu fechar o main activity, fechar aqui o nosso Gradle. Deixa o fragmento e o ViewModel. Vou deixar o ViewModel aberto. E agora com o projeto executando, eu vou clicar novamente aqui em Memory Leak. Veja que continua funcionando normalmente. Vou agora rotacionar a tela aqui do telefone, do dispositivo. E vamos ver se alguma coisa vai acontecer agora. Opa, veja que legal. Já apareceu para mim uma notificação da biblioteca Leak Canary. Se eu puxar aqui, veja que nós temos aqui na barra de notificações nos dizendo que foram encontrados alguns problemas com relação a vazamento de memória. Isso é ótimo, a biblioteca já nos ajudou. E ela nos ajudou a detectar um problema que eu disse para vocês que iria acontecer, mas que não seria possível a gente ver este problema, porque aqui aparentemente tudo funciona normalmente. Então, deixa eu voltar a orientação aqui para retrato, ok? E vamos agora acessar aqui, vamos clicar na notificação que foi exibida para a gente, então é muito importante, você clica na notificação, ele vai abrir aqui aquela interface que nós vimos na documentação, e veja que ele marcou para mim aqui, né, que a gente teve aqui esses 3 problemas, mas na verdade todas essas 3 linhas aqui, esses relatórios se referem ao mesmo problema. Eu vou clicar aqui neste último, e clicando aqui, veja que a gente tem aqui algumas informações, e veja que tem a ver aqui com aquela memória, aquela parte da memória chamada heap. E basicamente o que a gente tem que verificar é o seguinte: a parte que está marcada com vermelho, a gente vai descendo aqui na pilha, a parte que está marcada com vermelho é a parte onde aconteceu o vazamento de memória, a partir daqui. Então aqui fala que o meu main fragment foi iniciado, ele iniciou o nosso ViewModel, o ViewModel aqui recebeu essa instância do NaveController, e veja que aqui na parte de leaking, veja que está null, então aqui veja que já mudou aqui com relação aos anteriores que fala que não teve vazamento de memória. E descendo um pouco mais, ele me diz o seguinte: aqui o ViewModel ele tem uma instância do NaveController, o NaveController guarda uma instância do Navigator Provider, o Navigator Provider guarda uma referência, né, na verdade referência do tal do Navigators aqui, o Navigators vem aqui para a parte de Table, e descendo aqui a gente vai chegar no Fragment Manager, até chegar aqui a parte do fragmento, ou seja, o problema aconteceu porque ele tentou destruir aqui o meu fragmento, né? O sistema operacional na verdade destruiu o meu fragmento, só que ele continuou na pilha porque o sistema operacional recriou esse fragmento aqui, mas aquele fragmento que ele destruiu, o Garbage Collector não conseguiu limpar este carinha do heap, justamente porque nós temos uma referência aqui do nosso main fragment aqui no nosso ViewModel, ou seja, nós chamamos o nosso NaveController do fragmento, então o fragmento passou esse NaveController para o ViewModel, então
lá no fim, né, no final das contas, o nosso ViewModel ele guarda uma referência, segura uma referência do nosso fragmento, beleza? Com relação à biblioteca Leak Canary é isso, né? A parte mais básica dela é ela te avisar que um problema aconteceu e como que a gente corrige esse problema aqui no Android. Muito simples também. Não passe a instância do Nave Controller para o seu ViewModel, porque nós já sabemos que o Nave Controller carrega com ele o contexto, seja do fragmento ou seja da activity. Nós sabemos que o contexto aqui no nosso ViewModel é um problema, porque o nosso ViewModel ele tem um ciclo de vida maior que o ciclo de vida da activity e do fragmento. Isso porque o fragmento é destruído, mas o ViewModel ele permanece o mesmo. E depois que o fragmento é recriado, automaticamente que o framework do Android, essa parte do componente de navegação, vai conectar esse novo fragmento com esse ViewModel já criado. Então, como esse ViewModel não é destruído, ele permanece o mesmo, ele vai guardar a mesma instância do último fragmento que foi criado antes de ser destruído, beleza? E para comprovar isso, vamos voltar para o nosso aplicativo. E agora é o seguinte, como o nosso ViewModel está guardando um Nave Controller de um fragmento que não existe mais, se eu clicar aqui agora para navegar, veja que agora eu tenho um bug na minha aplicação. Só que esse bug só foi possível perceber porque eu rotacionei o telefone. Agora imagine se você tem esse tipo de implementação e você travou a orientação de tela lá no arquivo Android Manifest, ou seja, você não permite que o seu usuário faça a rotação aqui no seu aplicativo, e com isso você não vai perceber esse problema tão fácil. Vai ser muito mais difícil você perceber esse problema, porque o leak só vai acontecer quando o sistema operacional do Android matar o seu aplicativo, o processo dele em background, e depois que voltar, depois que o usuário clicar de novo no seu aplicativo, na lista de aplicações recentes, ele não vai conseguir mais navegar na sua aplicação, justamente porque o seu ViewModel guarda uma referência de um Nave Controller que está associado a um fragmento que já foi destruído. Então, no início não era um bug, mas depois que acontece esse processo do sistema operacional, se tornou um bug duplo na sua aplicação. O primeiro porque não funciona mais a navegação, e o segundo porque a sua aplicação está causando memory leak no dispositivo do usuário. Então, está acabando com a memória do dispositivo do usuário e ele não tem nada a ver com uma má implementação do seu aplicativo. Show de bola? Eu demorei um pouquinho mais para poder explicar essa parte aqui do componente de navegação, porque você pode se sentir confiante em fazer esse tipo de implementação, justamente porque eu comentei com vocês um pouco atrás que a gente passando o Nave Controller para cá, aparentemente nós não temos nenhum problema, ok? Então agora nos outros problemas aqui eu vou ser muito mais rápido, né, justamente para a gente não ocupar mais tempo neste vídeo. Então, para a gente não ter mais esse problema aqui do ViewModel, eu vou só comentá-lo aqui. Agora vamos aqui para o nosso segundo problema, que tem a ver aqui com tasks que são executadas em background, tasks que são executadas em uma thread diferente da thread principal, e a gente tem que fazer isso constantemente aqui no desenvolvimento Android. Se você tem que fazer alguma tarefa mais pesada, mais demorada, você vai fazer essa tarefa nessa outra thread e não na thread principal. Então eu vou descomentar aqui o nosso código, descomentei aqui, start async work, e aqui muito simples o que está acontecendo. Eu estou criando aqui uma nova thread, né? Estou criando aqui um novo processo, estou iniciando essa thread aqui com esse trabalho, com esse work. E o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, esse trabalho aqui ele vai demorar 20 segundos para ser executado. Enquanto ele está sendo executado durante esses 20 segundos, eu estou guardando uma referência do meu fragmento, simplesmente por passar aqui, atribuir a essa variável teste um valor qualquer, ok? Então, se você tem alguma coisa sendo executada em background e essa coisa vai demorar, nunca atualize alguma variável que está aí no seu fragmento dentro dessa outra thread, tá? Porque aqui é o seguinte, eu tenho essa variável teste que está dentro do meu main fragment e eu criei aqui essa variável do tipo mutável, né, com o valor 0, e aqui por algum motivo, tá? Isso aqui também é hipotético, pode ser que nunca aconteça no seu projeto, pode ser que você nunca faça esse tipo de implementação e você nunca deve fazer, mas aqui ao fazer isso, ele aqui automaticamente guarda a referência do nosso fragmento dentro da nossa thread aqui, justamente porque eu estou atribuindo um valor a uma variável que está no nosso fragmento. Ou seja, nós temos o contexto aqui, né, do fragmento dentro de uma thread em background. Então agora eu vou executar o nosso aplicativo com essa função aqui descomentada. Vamos executar e vamos ver o problema acontecendo também. Aqui agora eu vou iniciar a nossa thread, eu vou iniciar o nosso trabalho aqui.
Vou clicar nesse segundo botão. O trabalho foi iniciado. Então, se antes desses 20 segundos aqui o usuário rotacionar o telefone dele, a gente também vai receber um problema aqui, um alerta da biblioteca Leak Canary. Ok, já recebemos o problema aqui. Então, deixa eu voltar a orientação aqui. Normal, ok. Vamos abrir aqui as notificações. Ele encontrou um problema aqui relacionado a leak de memória. Abrindo aqui novamente. Veja que ele chamou aqui, ele colocou aqui no título que tem a ver com relação a thread. E clicando aqui, ele já me mostra onde aconteceu o problema. Ele me mostra que está dentro aqui desse work, dessa thread que nós criamos. E veja que essa thread ela guarda a referência do nosso fragmento principal, ok? Bem simples. Esse é um problema um pouco menor do que o problema que nós vimos com relação ao Nav Controller, porque esse leak aqui ele só vai acontecer durante os 20 segundos. Depois que os 20 segundos aqui acabar, o nosso trabalho, a nossa thread aqui não vai existir mais, e o Garbage Collector vai conseguir limpar a referência dessa função, e consequentemente depois, não tendo mais a referência do fragmento nessa função, porque a função já não existe mais, o Garbage Collector vai conseguir limpar esse fragmento, ok? A referência desse fragmento. Então, mas mesmo assim você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de implementação, porque se você estiver atualizando, por exemplo, algum componente do seu layout, por exemplo, setando um texto em um componente text view, quando o usuário rotacionar o telefone dele, antes dos 20 segundos acabar, a gente vai estar fazendo esse processo. Como o fragmento não existe mais, consequentemente aquele componente relacionado àquele fragmento também não vai existir, e quando você atribuir o texto para esse text view, a sua aplicação vai crashar, justamente porque você não tem mais aquele fragmento, aquele componente disponível, porque for recriado em um novo fragmento, ok? Então esse aí é o segundo problema que nós temos com relação à memory leak, ok? Então tome muito cuidado aí com tarefas que são executadas em background, nunca passe o contexto ou referência de uma view para dentro dessa tarefa, né? Sempre mantenha as coisas separadas, né? Não misture contexto, view com tarefas em segundo plano. E agora o nosso último problema tem a ver com singleton aqui no Android, ok? Esse exemplo também é um exemplo muito hipotético, esse daqui já é muito mais difícil de acontecer aqui com Kotlin, porque nós temos os Companion Objects, então é um pouquinho mais difícil de introduzir um problema com relação ao Memory Leak, utilizando aqui o Kotlin. Mas aqui é o seguinte, eu tenho aqui minha activity principal, eu tenho aqui um código comentado, eu tenho aqui um Strings Manager, que é um singleton, e eu estou instanciando esse String Manager aqui na minha Activity, que tem um ciclo maior do que o meu fragmento, por exemplo, ok? Então, eu apenas iniciei o singleton aqui no meu main Activity, não vou fazer mais nada. E aqui eu já tenho descomentado aqui esse listen aqui do botão do singleton. Eu vou só executar novamente aqui porque eu descomentei esse código na minha Activity. Eu vou executar o nosso aplicativo novamente. Vou só clicar no botão aqui para ver que está funcionando normalmente, tá? Eu tenho um código aqui que vai recuperar meu String Manager aqui. Eu tenho uma função getString que, com base no recurso que é passado para essa função, ela me retorna o texto, né, a string relacionada a esse recurso. E agora o problema acontece também se eu rotacionar a tela do telefone. Rotaciono na tela, nós temos que receber um aviso aqui de memory leak. Vamos aguardar um pouquinho. Recebemos aqui o aviso. Vamos lá ver sobre o que se refere esse aviso. Vou abrir aqui novamente a nossa biblioteca. Veja que ele me deu um problema aqui do String Manager. Abrindo o String Manager, veja que o problema também é relacionado com o contexto. Então, coitado do contexto aqui no Android, né? O contexto ele causa muitos problemas aqui se ele não for utilizado corretamente. Então, a culpa é do contexto. Não, a culpa é sua, que não programou corretamente e que saiu passando contexto para tudo quanto é lugar. Então, reveja isso no seu projeto e reveja em quais lugares você está passando esse contexto. Instala a biblioteca Leak Canary e deixe nos comentários se você tinha algum problema de memória leak no seu projeto e você não sabia, beleza? Deixe nos comentários só para a gente poder ficar sabendo, a gente trocar uma ideia, para a gente trocar informações aí com as pessoas, ok? Então é isso, vou descer mais um pouquinho aqui, mas basicamente é isso. O meu String Manager aqui, ele guarda o contexto da nossa Activity. O Garbage Collector tentou limpar essa Activity aqui, não conseguiu porque o meu String Manager tem uma referência da nossa Activity, porque eu passei o contexto da Activity aqui para dentro, ok? Então tome muito cuidado com relação a isso. Beleza? Eu acredito que eu consegui cobrir aqui alguns exemplos, eu acredito que vocês conseguiram entender o quão grande é esse problema de memória leak aqui no Android.
como que ele é escondido aqui da gente, como que é difícil saber que esse problema existe, e graças à biblioteca Leak Canary a gente consegue identificar esses memory leaks, e a partir daí, então, identificando esse memory leak, que é o que é mais difícil, a gente vai colocar a mão na massa no nosso projeto para poder corrigir tudo quanto é tipo de problema, tudo quanto é tipo de contexto que está sendo passado para componentes que têm ciclos de vidas maiores do que o próprio contexto da Activity ou do fragmento. Beleza? Se você então gostou deste vídeo, já deixa o seu like, não se esqueça de clicar no joinha aí, de se inscrever no canal se você não é inscrito e também de ativar o sininho das notificações. Beleza? Qualquer sugestão, dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo. E é isso aí, eu te agradeço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!